É. E lá o Twitch. Tá bom. Então, como eu estava conversando com o Marcos, né, a gente vai fazer aqui uma gravação para um episódio do nosso podcast lá da galera do Discord, do IE0 Brasil. A gente já fez um explicando o sistema de uma forma geral, assim, introduzindo, né, o IE0. E agora vamos fazer um do Alien. A gente quer fazer um para cada cenário. Vamos fazer esse do Alien com vocês dois. Tá? Serão perguntas bem básicas para alguém que já sabe o que é RPG, mas tem curiosidade sobre esses jogos, né, da Free League, que são aí premiados, né? Fazem sucesso aí lá fora. O objetivo é a gente divulgá-los aqui no país. Certo. Vocês já fizeram do sistema mesmo? Do sistema que eu digo do Year Zero? Sem ser o Alien, mas só do sistema? Tá. Sim. Já fizemos, já foi editado, só que a gente ainda não lançou. Assim que lançar, já mando para vocês o link lá do podcast. Aí assim, é que nem hoje, tá? Uma coisa assim bem tranquila, um bate-papo. A gente não tem pretensão nenhuma de fazer algo assim, né? Impecável. Certo, tudo bem. Tá bom? E aí eu tava conversando com o Marcos, a gente vai ver aí como ficam as perguntas. Assim, pra ver quem de vocês que responde, algum começa, o outro. Vocês fazem aí o jogo de bola de vocês tranquilamente. Ah, maravilha. Tá bom? Vocês já tem aí contato das mesas, né? Já sabem. Já sabe quando que o Marcos faz a vírgula dele pra você entrar. E aí eu tava falando pra ele, assim, que, por exemplo, uma das perguntas que pode ser, a gente pode falar é como que esse sistema consegue capturar, né, a atmosfera de Alien, né? Será que ele é fiel? Será que já houve um outro sistema, um outro jogo de RPG que conseguiu fazer isso? Né? Se você já tem contato com outro jogo da Free League, o que você acha, né, das diferenças que teve, né, da mecânica do estresse, que ela é única, né? Essa mecânica ela é única em todos os jogos, só tem no Alien. Né? E esse tipo de coisa. Do jeito que o Marcos explica as coisas aí nos seus mínimos detalhes, acho que umas 2 perguntas já vai dar de sobra aí pros 30 minutos aí. Nossa, grande bibliotecário. Né? Explica certinho aí. Deixar o conhecimento dele fluir aí não acaba hoje. Aí o Daniel vai dando a deixa aí, é o mediador aqui hoje. Inclusive esse é um ponto. Eu não lembro agora de quanto tempo que ficou o primeiro. A ideia era ser... Não lembro agora se são 30 minutos. Mas qualquer coisa a gente faz uma edição, enche de linguiça ou então faz um corte. O pessoal da edição aí se vira depois. Mas vamos pegar nessa média de 30 minutos. Só para recapitular, então, vocês vão colocar para edição, aí depois que posta, né? Do Marcos vai fazer ao vivo, seria isso? Explica aí, Marcos. Vou passando aqui até botando o link ali para ver. Tô passando no Twitch ao vivo. Agora, se alguém tiver online lá, dá o feedback aí pra gente. Ah, tá ok. Então esse link que você passou aqui já tá... Quem quiser entrar lá já tá escutando a gente, é isso? Isso. Maravilha. O Shima fez uma vez, Marcos, assim, de caráter bem experimental, sobre o Vaesen, né? E ele fez aqui uma conversa como a gente está agora no Discord. E em cima disso ia fazer a edição. Eu acho assim que é bem legal, né, esse formato, mas eles preferiram fazer mais editado, né, tudo assim com mais cuidado, com mais calma. Eu particularmente gosto de coisas assim ao vivo, né, com erros e etc. Mas tem muita gente que faz isso, faz offline, né? Depois edita e manda na internet. Eu já penso em coisinhas a mais. Inclusive tá ele aí, o Shima, chegou aí.
Salve, galera. Salve. Opa, salve. Belezinha? Tava Beleza. com o tempo disponível, resolvi daqui dar uma passada pra ouvir vocês falando aí sobre Alien. Que ótimo. Opa, Chico. legal. Eu não lembro se eu cheguei a avisar, eu acho que eu avisei, né, pra vocês. A gente Você desmarcou umas botou 2 lá no... vezes, Sim, foi. conseguiu pra hoje. Show de bola. Na verdade, o Alien tem um nicho muito bom. Hoje a gente vê que está crescendo. Se eu puder dizer, não sei se com uma certa segurança, ele está quase desbancando o Tales from the Loop no gosto das pessoas. O Tales é mais antigo, né? Assim, obviamente ele tem mais chão, mais estrada, mas no pouco tempo que o Alien apareceu, ele já vem tomando espaço aí, né, do Tales from the Loop. O Tales é mais antigo, cara? Pelo menos traduzido no Brasil, sim. Ah, O Alien, traduzido. ele entrou no Brasil faz pouco tempo. Eu me lembro Ah, do sim, UFC dele terminando. do RPG, sim. Realmente. É. Mas eu tive Não contato no primeiro cenário, com o né? Alien. Assim, tava falando com o Daniel aqui, eu tive contato primeiro com desse sistema com o Mutante, um pouquinho, uma préviazinha, pôde jogar muito. Aí, em imersão total mesmo, eu tô tendo no Alien. O Tales eu fiquei paquerando, até hoje não fechei ainda o Ó, eu namoro com ele. confesso que o primeiro sistema, o cenário IE0 que eu conheci foi o Tails. Eu conheci uma galera que fazia parte do WhatsApp, do Tales from the Loop. E aí eu achei bem interessante, porque um jogo leve, né? Assim, não tem essa coisa de upar personagem, de fazer personagem combeiro. Então, é bem para se divertir mesmo. Aí, depois do Tales, eu acho, deixa eu ver qual foi. Eu fiquei sabendo, né, dos cenários envolvendo a engine, né, IE0 Engine. Aí, Things from the Flood. Eu fui vendo os outros, mas depois do Tales, o que eu mais me aprofundei mesmo foi o Vezem. Me apaixonei pelas ilustrações do Vezem. E fiquei sabendo do Alien, né? Só que eu disse, rapaz, o Alien é ficção científica, eu não sou muito chegado em ficção científica. Mas como eu tava na vibe de horror, meus sistemas favoritos envolvem horror, Cult, Little Fears e por aí vai. Disseram, olha, o Alien, ele é muito terror e suspense, cara, assim, talvez você goste. Eu fiquei me segurando e a galera que estava comprando dizendo, cara, é muito bom, vale a pena. Aí sabe aquela coisa de lavagem cerebral? Aí você, tá bom, vou me render. Aí joguei com o Ilan Mendes, cara, muito show a história que ele fez, né, bem punk assim. E aí eu digo, eu ainda não li, mas estou com um livro e pretendo ler e talvez seja um dos meus nichos favoritos. É, legal. Fiz a experiência primeiro aqui no Alien com algumas on-shots. Li um pouco, não li tudo de uma vez. Aí já fui logo para um shot, que era uma coisa mais breve. E testei aquela mesma on-shot umas 4. É o one shot que vem no livro? Tem duas lá, né? Mas uma mais curtinha é a de Hadden's Hope, né? Eu testei ela umas 4 vezes, cara. Cada uma delas foi uma experiência diferente. E aí já deu para pegando a vibe da história, o tema todo. Agora eu tô na expectativa de chegar o Colonial Marines, né, no Brasil. Isso, é legal. Já talvez demore. tô lendo um pouquinho dele em inglês aqui, traduzindo um pouco. Foca mais no militar, né? Aí... É muito bom ele, assim, foca muito mais na parte bélica, né, na parte do grupo, na parte, assim, do Aliens, o resgate, né, então, já faz algum tempo que eu peguei ele e a gente joga, né, tô com uma mesa, 2 mesas, assim, jogando com ele, e é muito legal, pra quem gosta, né, da ramificação, pra quem vai pro Alien, o resgate, ele tem um sistema muito mais bélico, uma pegada assim, muito mais pirotécnica, né, que o pessoal até comenta, o pessoal fala. Cinematográfica, né, a questão cinematográfica, né? Exatamente, por quem gosta da classe, da carreira do Colonial Marine, né, de jogar de Marine, ele deixa bem diversificado, assim, cada personagem tem a sua área, tem a sua especificidade, né, tem o seu trabalho, que eles chamam de MOS, né, e eles
põe muito, muito parecido mesmo com o sistema de hierarquia real, né, dos Marines, do exército americano. Então isso que é muito legal também. Isso traz uma certa realidade para a compreensão dos jogadores de como que é a estrutura militar das Forças Armadas deles lá. Algumas mudanças, né, porque... Pode falar. Eles são iniciativa privada, mas bem carreira mesmo, bem carreira militar mesmo, né? Bem interessante. Exatamente. Eles põem toda a ambientização para você se você quiser, os jogadores também se aprofundarem, para você construir o personagem dentro lá, né, de uma aventura de Colonial Marines e tal, você saber sentir como que é um Marine, né, ser um Marine, que a gente está acostumado pelo livro básico, né, e ser um pouco mais investigativo, um pouco mais no clima Alien 1, agora no outro ele já abre muitas possibilidades de você entrar num veículo, combater com espaçonave, combater usando várias e várias armas, então isso é bem legal. O livro básico, a vibe dele é tipo assim, você vai morrer pacificamente, né? Porque você não tem como lutar com Alien. Já no Colonial Marine, não, você pelo menos morre lutando, né? Porque pelo menos você tem uma chancezinha a mais. Tem condição de revidar. Né? E é isso que é interessante. O sangue ácido do cara, né? E é isso que é interessante no livro de Aliens, tanto no básico do Colonial Marines, o livro ele é muito mais do que Aliens, porque quando você fala Aliens, as pessoas, né, como já viram um filme e tal, dá aquela rotulação e falando, poxa, você vai lá, mata a criatura mata você e pronto, acabou, então não tem muita diversificação, pelo contrário, porque quando criaram o livro básico, o Colonial Marines e as aventuras, você vê que existem muita politicagem, muitas intrigas que você pode explorar, existem 6 aí grandes jogadores interstelares, assim, que vamos dizer, né, a Weyland-Yutani, por exemplo, como uma delas, a Three World Empire, United Americas, a Progressive People, Independent Core System Colonies, então existem muitas facções que pode gerar uma intriga, que pode diversificar assim, muito mais do que você procurar matar uma criatura, um xenomorfo. Então isso é legal, isso é gostoso, que você coloca intriga de todos os tipos e você pode deixar um xenomorfo como segundo plano. Então isso fica muito gostoso quando você explora. E agora tá vindo aí, né, que a gente sabe, o Blade Runner, né? O RPG do Blade Runner Caçador de Androides, que vai deixar uma coisa muito gostosa pra gente né, explorar a parte investigativa. Mais coisa aí pra gente explorar. E aqui no Alien mesmo, pelo que eu vi, eles vão fazer a exemplo do Marines aí, parece que eles vão fazer um livrinho para cada carreira, né? Isso aí já abre porta para quem quiser, qualquer carreira que ele escolher, ele pode se especializar naquilo, né? Assim como no Marine a gente vê que dá para fazer um grupo inteiro de Marine sem ser nenhum igual ao outro, vai ser possível fazer isso com outras carreiras também, né? Pô, Blade Runner entrando no meio aí, então vai ser uma loucura, cara. O bacana do Blade Runner é porque, assim, ele já tem uma fama muito grande e muito antiga. O Alien também, claro, obviamente. Mas é porque quando você analisa o Alien, você imagina que todo vai morrer invariavelmente até o final da sessão ou da mini-campanha. Apesar de que com um bom mestre você consegue desenvolver isso numa campanha longa, basta ter muito de intriga, né, pouco combate, talvez mais mortes alheias do que do próprio grupo, mas o Blade Runner, o bacana do Blade Runner é exatamente aquele ambiente cyberpunk que já foge mais da ficção científica e vai para o cyberpunk, em que você vê aquelas ruas totalmente habitadas, você come aqueles quiosquezinhos cebosos ali na rua, aquele lamen, porque na verdade existe chinês ali para dar de pau, e a pegada de que você é um detetive, que você é um ninguém, porque ali a humanidade é tão grande, né? Assim, as cidades são tão grandes e a força policial é tão pequena, né? Que você tem que realmente conseguir seus objetivos através das investigações e das
as influências, né? Bem legal. A minha frustração maior é saber que vai demorar uma eternidade para chegar no Brasil. Vai ser uma delícia fazer um crossovers, né? Fazer vai ser bacana. Vai dar muitas ideias também para os narradores, né? Vai deixar assim os jogadores com muito mais perspectiva de jogo através da investigação e deixar um pouquinho, né? Aquele preconceito, vem a criatura, matou a turma toda e foi embora, sabe? Ou vice-versa. Então vai ampliar muito mais assim esse universo. E acho muito legal isso. Eu tô bastante na expectativa de regras específicas para a investigação, né? Já que isso é um forte lá do cenário de Blade Runner. Como que, né, a Frigg vai colocar aí para tirar mais a parte de terror, né, que seria do Alien, mas do horror e do terror, e colocar essa parte aí da investigação para poder e material, jogos, né, em outros cenários. Exatamente, material, viu, Daniel? Não vai faltar, porque agora que vão lançar aí, já anunciaram que vão lançar o Heart of Darkness, que é um elemento aí para Space Truckers, né, para pessoas aí que gostam de fazer personagens, para fazer mineração, explorar planeta, assim como a gente faz os personagens do livro básico voltado para o filme Alien, o primeiro filme. Então esse novo suplemento que vai lançar o Heart of Darkness, que é voltado para Space Truckers, então vai ter muito elemento de investigação aí. Então isso que vai ser bem legal, legal mesmo. Tá anunciado, já tá anunciado esse suplemento? Na comunidade nossa lá do RPG pelo Facebook, o autor já comentou, né? Já comentou que tá terminando aí fazendo esse suplemento para Space Truckers aí. Então, cada um, como vocês falaram, até acho que como o Marcos falou também, cada um vai ter a sua pitada, né? Primeiro foi o Colonial Marines, agora vamos ter um mais para Space Truckers aí, o pessoal que é mais voltado para o primeiro filme, uma coisa mais investigativa, e quem sabe a gente vai ter mais para cientistas, talvez para médicos ou para xerifes, né? Os Colonial Marshals, então eu acho que investigação seria mais uma parte do xerife, eu acho, né? Pegar um especialista em xerife, né? Aí tem acho que vai ter muito desse lance. Tava demorando, né, pra Frigg fazer isso, porque eu percebo que ela não é assim tão caça-níquel, por exemplo, como em outros jogos que dá pra fazer essa ramificação, por exemplo, o Mundo das Trevas, né, dá pra fazer de cada tribo, de cada jogos, de cada clã, dá pra fazer essa ramificação, por exemplo. Frigg não tá muito preocupada com isso não, parece, né, ela descreve ali de modo geral e prefere que cada narrador cria, pra fazer, cada grupo cria ali suas detalhes, né. Que já pensou, Mutante, por exemplo, que já tem um tempo de estrada aí. Eles não fizeram assim para cada papel, por exemplo, o batedor, né, o cronista, o engenhoqueiro. Tem tempo já isso, né, de estrada, o sistema, e não fizeram isso. Interessante. Parece que animaram mais aqui com Alien. Interessante. Aquela coisa, né? Às vezes é um nicho, né? Quando você encontra uma brecha para explorar determinado segmento, eles têm que aproveitar. O RPG hoje em dia é de fato um negócio. Digamos que 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar RPG, talvez um pouquinho mais do que isso, o RPG, na verdade, era só um passatempo, né? Era um passatempo, digamos, explorado por poucos, tanto do aspecto dos jogadores, quanto por parte do aspecto dos escritores, né? Ainda era mal visto, né? Eram mal vistos aqueles que jogavam RPG, mas hoje é um grande comércio, né? Que expande até para board game. E o Alien, ele tem todo um peso de publicidade nas costas, né? Eu acho que ainda pode até vir novos filmes da franquia de Alien, não descarto isso, assim como desenterraram Blade Runner, provavelmente pode ser que eles ainda criem alguma coisa para Alien, assim eu imagino. O Alien e o Blade Runner são famosos, né? Os filmes criaram muita propaganda para eles, né? Agora, o Mutante, por exemplo, você não tem onde se basear. Tem um filme lá do Mutante lá, né? O Alien, como é muito famoso, tá realmente motivando aí, né? O mercado, né? No Brasil que é difícil chegar as coisas lá de fora pra cá, assim, porque lá fora os atores coadjuvantes são muito famosos, as pessoas conhecem, vão em encontros internacionais
profissionais, tiram foto com o pessoal, eles vão em eventos assim como se fossem jogos, né, esportivos, não, são reconhecidos, então lá fora é bem conhecido, né, aqui que a gente, como a gente viu como fosse um filme de sessão da tarde, né, daquela época, tal, ficamos nos anos 80, que são algum nicho de pessoas que conhecem, então fica ainda um pouco obscuro, né, quando você pergunta para as pessoas, elas conhecem, eu lembro mais ou menos, né? Agora que depois dos anos 2000 para cá que tá vindo, né, Alien Covenant, o Alien Prometheus, Alien vs Predador, o pessoal tá começando a resgatar, mas lá fora sempre foi em alta mesmo. Apesar de que no Brasil aquele Alien vs Predador, o pessoal pede para descartar, né? Porque é muito dividido. É muito dividido. Tem muita galera que gosta, tem uma galera que não gosta, tem uma galera que acha meio a meio. Então, toda hora você vê assim publicações, o pessoal fazendo os seus próprios rankings, né? Do universo, dos universos, falando, esse aqui eu gosto mais, esse aqui eu gosto mesmo. Então, divide bastante. Mas uma coisa é sempre notável, que é sempre mencionado, né? O pessoal sempre tá falando de alguma coisa. Então, fale bem ou fale mal, mas tá mencionando, aí o pessoal aproveita e já mete um RPG aí. E o mais legal, licenciado, né, oficializado, e um universo expansivo. Um universo muito expansivo. E o muito legal do livro, do Alien RPG, que não explica, fala, os aliens são isso aqui, na verdade. Os engenheiros são isso aqui. Não, deixa, narrador, faça o seu universo. Isso que é muito legal. Sim, sempre ficam mistérios por trás da coisa. Exatamente. E tem muitas mídias explorando também esse cenário, né? Tem o cinema, tem os quadrinhos, tem livros, né? Isso daí dá uma propaganda a mais também do cenário. Né? Exatamente. Eu estava sondando na Amazon uma trilogia de livros do Alien. Não cheguei a comprar, mas confesso que fiquei tentado, né? Que são 3 livros do Alien que serve de ajuda aí para quem quiser expandir sua mesa de RPG. É aquela que tem o Rio do Esquecimento, o Rio do Sofrimento. Eu confesso que eu nem decorei os nomes, mas são livros. É como uma trilogia mesmo, né? Eu acabei de ler uma, cara. Eu acho que é essa que você tá falando. Provavelmente. A capa é preta. A capa preta, uma verde. Um deles é meio verde. Pronto, é esse aí mesmo. É muito mesmo. Bom. Realmente. Fizeram. Eu li, ótimo. Para alguns fizeram quadrinhos, mas fizeram um audiodrama. O audiodrama eu recomendo assim 1000%, porque você sente como se você estivesse no filme. Ainda não fizeram a versão em português do audiodrama, mas o audiodrama está em inglês. Mas sonorização, você escuta o som realmente das armas, da Smart Gun, né, a clássica, aquela grandona enorme, a M4 também deles. Você escuta a granada, você escuta o desespero dos personagens. E a participação mais gostosa que você pode ouvir lá é da atriz Laura Croft, que ela faz a voz igualzinha da Sigourney Weaver. É impressionante, você escuta a Sigourney Weaver. Então é maravilhoso escutar o audiodrama, então recomendo total. E também tem os livros, né? Acho que o Marcos também estava comentando que tinha lido o Rio do Sofrimento, né, Marcos? Essa trilogia aí que o colega falou é o Surgido das Sombras, que é o primeiro livro. Isso. Mar de Angústia, o segundo. E o terceiro é Rio de Sofrimento. O primeiro ele pega. Ele tem até a personagem Sigourney Weaver no livro. Ela é resgatada antes do segundo filme. A Ripple, né? A Ripple. Ela é resgatada antes do segundo filme nesse primeiro livro. Aí no final lá a memória dela é apagada para dar sequência lá no segundo filme. Aí ela acorda no segundo filme sem lembrar dessa experiência do livro 1. Beleza. Bom, pessoal, papo muito bom, mas vamos à tarefa de hoje. Seguir a agenda. Eu fiz um mini roteiro de perguntas só pra gente se guiar, tá? Não precisa necessariamente isso daí, mas pelo menos pra gente ter aí um norte. Joguei aí nesse geral Dan. Tá? Vocês se apresentam, né? Nós nos apresentamos. Aí a gente começa com a pergunta: o que é o jogo, né? O que é o Alien RPG? Aí vocês entram aí, combinam aí, revezam. E aí depois que já tiver uma
uma apresentação básica do jogo, aí pergunto se ele consegue, né, capturar a essência do universo. E aí vocês colocam aí todo o conhecimento de vocês aí pra galera. E assim, já pro finalzinho a gente já vai pensando aí no que vem pra frente, né? Aí perguntei se tem algum lançamento previsto, vocês podem falar aí da premiação também, do jogo. E depois no final aí vocês se despedem, quiserem dar alguma palavra final, algum conselho pro Space Trucker aí pra ele sobreviver um pouco mais, né? Nessa primeira pergunta, o que é o Alien RPG, vocês podem, por exemplo, ou então na segunda, colocar aí que não é só um jogo de matar e morrer, né? É que ele existe, né? Ele tem várias camadas, né? Que ele tem todo um universo. Quando a gente fala, foi o que vocês mencionaram aí, quando fala em Alien, a primeira impressão que eu tive, Alien, pô, eu vou enfrentar um Alien, eu já sei o que é lá no filme, já aparece, não sabe, não? Uhum. Qual é a graça? E ele tem muita graça, né? O universo é um personagem, né? Aquela forma de encarar a vida do cara que tá ali trabalhando para ganhar um trocado lá nos confins do universo. Enfim. Exatamente. Podemos. Eu só tô curioso, Paulada, como é que tu queres que chame? De Paulo, de. Pode ser tanto faz. Como preferir. Paulo, Paulado. Paulo, né? Pode ser os. Pode ser os dois. Tá bom. Marcos é Marcos, Paulo é Paulo. Pode me chamar de Dan, sem problema. Podemos começar. Eu vou colocar aqui alguma pergunta mais, algum detalhe. Tranquilo, né? Tranquilo, tá tranquilo. Vou Maravilha. colocar aqui para gravar o Craig e vamos fazer um teste aqui. Vou deixar um tempo rodando, que às vezes ele prega umas peças. Now recording. Bom, que parece ele está gravando. Talvez seja necessário, caso ele pare, né, a gente coloca para gravar de novo. Às vezes ele faz isso, tá? Mas assim, tranquilo. Shima, só uma pergunta. O que? Uma média de 30 minutos os episódios? A gente está tentando fazer um padrão, né, de 30 minutos, já se for o caso, editado, para tentar sempre as pessoas já terem uma noção de quanto tempo vão escutar cada podcast da gente. Tá bom. E aí eu vou entrar saudando o pessoal do podcast. E aí a gente já fez né, Shima, sobre apresentando... A gente fez a introdução, né, que falou sobre o sistema, né, o Zero Engine. Falou um pouco do Mutante também, né, como começou, foi com ele e tal. Já falamos então um pouco do Mutante, né? Exato. Mas a gente vai fazer um mais específico, né? Claro, tá perfeito. Bom, porque o sistema veio com esse jogo, né? Então a gente tinha que falar exatamente. Dele, né? Ele é o pai, na verdade ele é o pai de todos, né? Tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Começando no 3, 2, 1. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZeroCast Brasil, um podcast voltado aí para o público desse sistema maravilhoso, Ano Zero, que chegou aí com Mutante no nosso país e lançado aí pela Free League e aqui publicado pela Pensamento Coletivo. Hoje nós vamos aqui falar sobre Alien, né, esse outro jogo maravilhoso que chegou aí. E eu tenho aqui como convidados especialíssimos o Marcos e o Paulo. Gostaria que vocês se apresentassem aí, né, para o nosso público e para começarmos aí esse nosso bate-papo aqui bem gostoso sobre o Alien. Quem começa? Pode ir, Marcão. Fiquem à vontade. Eu jogo RPG desde 96, começando lá no AD&D. Segui o D&D até a 5ª edição aqui, pulando a 4ª edição. Testei outros sistemas também aí, com Vampiro, Lobisomem, GURPS e outros aí. Atualmente estou narrando D&D 5ª edição, o Mutantes Malfeitores 3ª edição e do sistema Ano Zero, que o Alien, né? Brinquei um pouquinho lá no Mutante, mas não pude, a gente não jogou muito. Mas no Alien eu comecei aí testando umas one-shots, curti, aí
com a galera que curtiu lá as one-shots, a gente formou um grupo para fazer a campanha. E a campanha já vem aí desde maio e ninguém morreu ainda. Pra vocês verem que com a campanha pode desenvolver bastante, né? E seu personagem pode sobreviver mais, né? Pode desenvolver mais, né? Muito bem. Esse é o Marcos. Temos também o Paulo. Olá pessoal, meu nome é Paulo. Como profissão, sou ex-militar das Forças Armadas Americanas. Estou atualmente residindo no Brasil. Tenho curtido muito esse tema do Alien RPG. Jogo RPG desde meus 12, 13 anos de idade, passando por AD&D, GURPS, Storytelling, World of Darkness. Mas o que me encantou bastante, eu sou fã desde os filmes, época dos filmes, o Alien, Predador, Alien vs Predador e tudo mais. E atualmente tenho mestrado 2 mesas online de RPG de Alien, conhecendo o sistema aos poucos e compartilhando aí muito conhecimento com o pessoal muito bacana, muito legal dos grupos, e jogando esse RPG muito, muito legal que expande cada vez mais o universo. Muito legal. Tá bom, Paulo. Você é praticamente um colonial marino, né? Aqui, Sempre brincam falando, Com certeza. Tá bom. Eu não falei, né, a meu respeito, nem me apresentei, na verdade, né? Não se preocupem não, que é coisa que é bem amadora mesmo, é feita de fã para fã. O meu nome é Daniel, pode chamar Dan, à vontade aí. Eu cheguei a narrar algumas one-shots de Alien, curti pra caramba, né? Tenho aí uma missão de narrar pelo menos uma vez cada cenário daí que a Free League for lançando, né? Ela já está lançando outros, eu acho que vai ser uma corrida contra o tempo isso, mas vamos lá. E como a nossa intenção é falar um pouco sobre cada jogo aqui no podcast, cada cenário desse, né? Cada lançamento da Free League, então me incumbiram aqui de tocar esse episódio sobre Alien. E aí chamei o Marcos e o Paulo também, que são, né, conhecedores aí tanto do jogo quanto do universo, né, envolvendo Alien, as outras mídias aí, filmes, HQs, livros. Então acho que o papo vai ser bem proveitoso. E, bom, para começar, né, digam aí para mim, fiquem à vontade aí para discorrer sobre tudo que quiserem à vontade, o que é o jogo Alien RPG, né? Para quem é difícil, é pouco provável que alguém não saiba o que é Alien, né? Quando se refere ali aos xenomorfos ali dos filmes, né? Que Oitavo Passageiro, Aliens o Resgate, Alien vs Predador, difícil alguém não conseguir ligar assim, né? A ideia do Alien. Mas para quem, caso alguém não conheça, ou alguém não conheça o RPG em si, o que é o jogo Alien RPG? O que se espera dele? Né? O que você vai conhecer? O que vai acontecer se você jogar o Alien RPG? Quer começar, Paulo? Tudo bem, posso começar. Bom, o Alien RPG é um jogo de sobrevivência, um jogo de horror e ficção científica. E ele é passado 160 anos do futuro, a partir, né, desse momento. Então a gente vê assim muitas corporações, muitas facções guerreando por explorar exoplanetas, mineração. Então existe muita intriga. Existe também novos alienígenas sendo descobertos aí pelo planeta afora, espaço, universo afora. E ele possibilita também você ter uma variedade de arquétipos de personagem para você interpretar e você sentir, tanto na intriga quanto na sobrevivência do horror pessoal, você, estando ali com o personagem, poder ter a liberdade de interpretar. E com o conjunto do sistema Year Zero, né, que é o sistema que é usado, ele ao mesmo tempo possibilita você tirar um pouco, sair um pouco do sistema e interpretar mais o personagem, porque ele te instiga a interpretar muito suas agendas pessoais, tem categorias de rival e aliado também, que faz o jogador sair um pouco da ficha e mais explorar a tensão, a aventura ali na hora, o clímax. Então, passando junto com o filme, com esses clímax do filme, você também sente
essa possibilidade ali dentro do jogo. Reforçando aí o que o Paulo falou, o jogo tem a ambientação mesmo do cenário. Você lendo o livro básico, você vê, foi feita uma pesquisa boa sobre o cenário do Alien mesmo, para fazer RPG. Então, que você pensar, lembrar dos filmes aí, até mesmo um pouco da literatura, vai ter aí o livro vem abordando bastante, né? A parte do desenvolvimento, campanhas e on-shots no sistema de Alien são bem diferentes. O sistema de on-shot é mais corrida, o sistema cinematográfico que eles falam, né? Tem o mestre tem quase um cronômetro, né? Tem os atos 1, 2, 3, a ação é mais corrida, você não tem muito tempo para roleplay. Geralmente uma aventura pronta de one shot já vem com as fichas prontinhas, os personagens já têm suas metas traçadas para seguir um roteiro cinematográfico mesmo, né? Então aí dependendo da ação dos personagens, também tem finais variados, né? Mas o mestre segue um cronograma rápido ali e o jogador não pode ficar muito tempo pensando no que vai fazer. Tem não pode desenvolver muito personagem ali, né? Para isso tem a campanha, né? Onde o mestre pode explorar o universo inteiro do Alien, não só dos filmes, mas dos quadrinhos, dos livros, o universo infinito aí desse cenário. Tem muita coisa a ser abordada na campanha, não somente o xenomorfo, né? E a campanha está aí para isso, para o personagem desenvolver mais, né? O jogador pode desenvolver mais o personagem, evoluir e, quem sabe, se tornar uma lenda os modos do cenário, né? Campanha e on-shot, né? São bem diferentes no sistema de Alien. Você joga no on-shot, é um sistema mais dinâmico, parecido com filmes, assim, início, meio e fim. Não há como você explorar muito o personagem no modo de on-shot. Geralmente você já tem pré-programado ali, sua ficha já prontinha, sua meta definida, seus rivais, seus amigos, e são quadros bem dinâmicos e chegam logo no objetivo. No modo de campanha, o universo se abre, você pode explorar muito além do cenário, dos filmes que está acostumado a ver, né? Entendi. O one shot que você fala seria o modo cinematográfico, né? Aquele que vai direto à ação. Isso, a ação é um modo mais dinâmico, é mais ação mesmo. Você não tem muito tempo para ficar desenvolvendo seu personagem no roleplay, dialogando muito. O tempo é corrido, já tem principalmente logo no livro tem um exemplo lá de uma bem curtinha, né? Entendi. Assim, eu tive uma impressão bem errônea do jogo, primeira vez que eu vi, porque eu imaginava assim que, por conhecer pouco, né, principalmente só mesmo assim os filmes, que seria um jogo nesse estilo, praticamente cinematográfico, né, onde você fatalmente vai se deparar ali com aqueles alienígenas, com aquela raça, né, com aquele organismo perfeito, né, letal, e o jogo terminaria por ali. Eu não sei se foi uma impressão errada, assim, somente minha, né? Mas o Alien com certeza vai muito mais além que isso, né? E tem esse título Alien, mas às vezes nem tem os aliens, não é isso? Você vê muito isso numa campanha, né? Se você começar numa campanha logo botando um xenomorfo, você corre o risco de acabar a campanha no primeiro dia. E tem muitos perigos no espaço para você explorar, além do xenomorfo, além dos aliens, né?
Então, tem muita coisa para ser explorada, não é só xenomorfo de perigo que tem, às vezes uma nave desconhecida que aparece no radar já é um momento de tensão para os tripulantes. Então, tem muita coisa para ser explorada ali, além do xenomorfo, né? É isso, né, Paulo? Vai muito além, né? É. São muitas camadas, são muitos temas, não é? Exatamente. Foi como você logo já percebeu, né, de início ali do elemento alien no livro, pronto, né? A pessoa já vai e olha, já tem alien, é isso, é matar o alien, pronto. Não, mas abre um universo muito grande, e aí vai do narrador, se ele quiser usar, como o Marcos propriamente falou ali, do elemento one shot, que é um elemento cinematográfico, para imitar como se fosse um filme, dividido em atos, né? Normalmente ato 1, 2 e 3. Esses atos são ferramentas muito legais aí que o livro oferece para o narrador, dividido em atos, e no ato 2 e 3 normalmente tem o clímax, onde aparece o xenomorfo, a criatura alien, ou qualquer antagonista ali alienígena, né, descrito no livro. E tem também o modo campanha, que você pode explorar muito, muito, muito do universo. Porque o próprio livro mesmo diz, né, que os humanos eles descobrem evidência de uma raça mestre extinta há muito tempo, que possui o DNA humano, e ao mesmo tempo, né, sobre os xenomorfos, né, os aliens mesmo, que são usados diabolicamente, né, durante a campanha, que pode se jogar ali contra os jogadores. Então eles podem acabar também ficando de plano de fundo, onde você pode se envolver com as intrigas das empresas, das corporações e tudo mais, participar de um modo investigativo. E atualmente jogo, né, eu sou jogador da mesa do Marcos, o Marcos faz uma mesa muito legal, e do tempo que eu tô jogando não apareceu nenhum xenomorfo, e tá muito legal a parte investigativa, assim. Então isso é muito legal. Você esquece um pouco a ficha e você tá ali, né, e isso que é gostoso do ambiente, né, um ambiente assim, one shot sim, te dá aquela adrenalina e tudo mais, agora da campanha cada hora você está numa maré diferente, uma maré investigativa ali, depois uma maré de caçada, então isso é muito legal, é muito recompensador pro jogador, que ele ao mesmo tempo que ele tá no universo Alien, ele esquece um pouco o Alien, mas ele ainda tá no universo. Então isso lembra muito outros filmes, não só dos aliens, mas filmes como, por exemplo, tem um filme chamado Outland, com Sean Connery, é um filme maravilhoso, que é o clima exatamente de Alien, lembra também um pouco do Blade Runner, e é esse clima investigativo. Então você pode dirigir sua campanha um tanto mais voltado para xenomorfos, um tanto pouco mais ali para investigação, caçada e tudo mais, exploração. Então a campanha ela te dá esse leque assim infinito, né? Vamos dizer assim. Então, os one shots já é mais para mostrar mesmo a cara do Alien, falar, ó, você quer o filme? Então tá aqui o filme para você. Tá aqui o Alien babando e botando você ali numa situação terrível, né? Mas é isso. Quando eu comecei a campanha, eu já dei opção para os jogadores, né? Que tipo de campanha que eles queriam jogar, né? Tinham 3 opções lá no livro base, né? Tinha a campanha mais militar, colonos e dos caminhoneiros, né? Eles escolheram de colonos, então a gente foi pro de colonos, cara. Então a ação vai variar, não vai ser a mesma de uma campanha militar. Certo. Então o jogo ele tem várias formas de ser jogado, né? Ele apresenta aí várias camadas, né, de possibilidades. Sim. Mas pelo visto a coisa ela gira em torno de algumas palavras-chave, né? Tipo tensão, né? A coisa nunca tá 100% tranquila. E se tá, tem alguma coisa errada, né? Tudo pode dar errado muito rapidamente, né, no espaço. Sim, no cenário do Alien tem dinâmica do estresse, né? Tem uns dados de estresse e isso aí dita muita atenção do jogo, né? E qualquer coisa que possa tirar o jogador do seu conforto gera um estresse nele, né? Às vezes uma discussão mais acalorada, descoberta de algum segredo lá que é perigoso para ele, pode se tornar perigoso para ele. Tipo, descobri que na colônia todos os adultos são androides. E já fica tenso ali.
encontrar uma criatura alienígena é um motivo de o grupo descobrir que todos os adultos da colônia são androides, mas as crianças não. Aquilo já deixou os personagens sob estresse, porque não é uma situação comum, né? Qual é o objetivo daquilo ali? Aquilo até hoje eles ainda não tem alguns detalhes, mas já descobriram bastante uma investigação. Mas é um exemplo de situação bem anormal, né? Que gera o estresse também, né? Opções, possibilidades de se estressar, né, no jogo de Alien, não somente pela aparição de uma criatura, né, de um monstro, mas encontrar uma nave desconhecida, como falei, você descobrir um segredo, uma superlotação de androides onde não deveria ter, uma carga suspeita, o personagem só de às vezes estar fazendo um papel fora do ambiente de conforto dele já pode gerar um estresse, né? Por exemplo, um fuzileiro tendo que cumprir um papel burocrático por um tempo, isso vai ser estressante para ele, né? Aconteceu no meu jogo isso, né? O personagem era um fuzileiro, mas era o capitão da nave, teve que cumprir uma burocracia lá quando chegaram numa estação, que deixou ele bem estressado, né? Não era o ramo dele, né? Não era o que ele gostava de fazer, isso deixou ele bem estressado. Então tem várias opções. O estresse vem às vezes por ações que o personagem provoca, né? Através de uma forçada de jogada de dados, mas também por eventos ao redor dele, né, que pode deixar a situação em relação a mais isso, tenso, a esse dado de estresse, isso é uma mecânica exclusiva, né, desse jogo, do Alien. Comparado com o Mutante, por exemplo, que foi do nosso primeiro episódio, ele se mantém ali bem próximo, são aquelas perícias básicas, né, adaptadas ao cenário, lógico, mas assim, com a coisa das façanhas, que conforme, né, os sucessos extras que você obtém, você consegue melhorar ali a sua performance. Mas assim, isso funciona? Vocês, na sua opinião, o estresse, ele consegue capturar, né, o jogo em si, o sistema de regras, ele consegue capturar essa atmosfera que tem no Alien? Não sei se você tem conhecimento de algum outro jogo de RPG que já embarcou no universo Alien. Como que é? O que você acha? Você falou aqui do Mutante, ter o dado parecido com estresse é um pouco diferente, né? Acho que depende mais da ação do jogador. E já no Alien depende muito dos eventos ao redor dele também. Do que ele descobre, do que está acontecendo ao redor dele. Tem um pouco da ação dele também, né? Se ele forçar muito, errou uma jogada, tentar fazer aquela mesma jogada, vai forçar a jogada, ele pode ganhar um dado de estresse, mas 90% é mais o redor dele que vai dando estresse a mais resolver. O estresse pode ajudar e prejudicar. Não é, no Mutante, se não me engano, pelo pouco que eu lembro, vai dando muito problema, né? Mais problema do que sorte. O estresse, não, o estresse pode ajudar, porque ele acrescenta um dado na sua jogada, mas ele pode também te jogar uma tabela de pânico lá que pode atrapalhar tudo, né? Ele tem então esse grande diferencial, né? Porque nos demais jogos, quando você força a rolagem e tem resultados negativos, você perde os pontos de atributo. Isso não acontece em Alien, né? Os atributos permanecem, mas você ganha dados de estresse, não é isso? Que te permite ter sucessos, mas também uma falha nesse dado
vai te ocasionar, te levar para um estado de pânico, né? Onde você pode deixar cair as coisas da mão, pode ficar paralisado de medo, fugir. É dessa Sim. forma, né? Eu acho que é um grande diferencial, né? É. E essa mecânica, por si, consegue trazer essa coisa da tensão, né? Do terror, né? Do horror crescente, né? Que o cenário tanto explora. Certo? É, exatamente. Ó, mas assim, eu sou faixa branca ainda no sistema. O Marcos conhece melhor, vocês conhecem melhor os outros sistemas da Free League, talvez até com esse sistema de estresse. É a primeira vez que eu estou tendo contato com esse sistema e eu achei muito interessante essa tabela, né, que eles colocam como tabela de pânico, na hora que você rola o dado lá e dá o pânico e você consulta a tabela, para interpretar, para ver como é que o personagem tá ali. Então, eu acho muito legal essa ferramenta para chegar pro jogador e falar, ó, é isso. É isso que o personagem está sentindo. Apesar que eu deixo o personagem também com uma certa liberdade. Falar, você tá com um pânico bem legal aí, bem caprichado. E isso isso ajuda a ter uma perspectiva melhor do cenário do que está acontecendo ao seu redor, como o Marcos mesmo falou, né? Então isso ajuda mesmo a colocar os jogadores no universo e ao mesmo tempo eu gosto assim de ressaltar que também é o trabalho do narrador, né? Na hora de você descrever uma criatura, você descreve, você não vai falar, ah, tem um alien na sua frente. Né? Então eu acho muito mais rico, muito mais na parte proposta do cenário, do tema, de você ser muito mais descritivo do que você só chegar e jogar o objeto lá e falar, ah, o objeto é esse. Então isso dá mais gosto ainda na hora que o personagem vai rolar um pânico, dá o pânico mesmo, né, com os acúmulos do estresse lá, e aí ele fala, puxa, realmente faz sentido. Né, quando você faz uma coisa muito mais descritiva e né, apoiado aí pelas características do cenário, dos filmes, você fala, puxa, realmente trouxe uma mecânica que trouxe ali bem consolidado para os personagens, os jogadores sentirem o que é o clímax do jogo. Você não tá num cenário em que os personagens, na maioria das aventuras, eles não conhecem o que estão enfrentando, né? Então, tem nem como você chegar e viu um alien. Tem que descrever mesmo a criatura e tal. Tá até atenção. É só falar, tem um alien aí. Graça, né? E o estresse foi. Tem uma tabela de pano que rola. É uma tabela sugestiva, né? Que ela não é realmente aplicável, às vezes, em todas as situações. Tá em última hora. O cara tá com um tique nervoso. Tique pode ser de formas, né? Aí fica a cargo do jogador também. Ah, fala qual você pegou aí. Exatamente mesmo. E é muito gostoso esse sistema de colocar aí estresse, vamos dizer assim, estresse nos personagens, porque ele também é uma ferramenta adicional para você, como eu disse, para adicionar no sistema. E também, ao mesmo tempo, você pode criar dinâmicas no jogo aonde o narrador ele pode estar descrevendo, né, fazendo uma narração mais descritiva e vai descrevendo o cenário, os acontecimentos, nunca chegar a nomear alguma coisa, como eu falei, isso aqui é um alien, isso aqui é tal coisa, mas ir descrevendo. E no decorrer, você vai deixando o jogador cada vez mais ansioso, desesperado, com medo, e já vi sessões, não foi com o mestrando, mas foi jogando com uns gringos assim, que o pessoal também entra muito legal assim nos personagens. Eu já vi jogador falar assim, não, me dá ponto de estresse, porque eu tô sentindo o que o personagem tá sentindo. Então, isso é muito legal você ter um feedback dos jogadores desse sistema de estresse, de pânico, porque você consegue colocar esses elementos numa dinâmica e o jogador fala, realmente, eu tô sentindo isso. Já aconteceu também na minha mesa lá, o jogador fala, pô, eu tô mais estressado com o meu personagem aqui. Isso né, um jogo de sobrevivência. O cara no combate, certeza que vai sobreviver aquilo, né? Mesmo
grupo de Mariner, combate mais estratégico. É fácil no jogo. Carimbo Free Dig, né? Morrer é fácil. E aqui foi lançado, aqui no país foi publicado pela New Order, né? Esse jogo tem o quê? Temos só o livro básico, o que é que a gente tem mais? Carruagem dos Deuses. Carruagem dos Deuses é um suplemento de 48 páginas, onde tem uma aventura que é para ser uma one-shot, né? Deve durar 2 ou 3 jogos no máximo. Basicamente uma aventura de caminhoneiros espaciais que são obrigados a responder um chamado SOS. Aí depois a aventura se desenrola com algumas opções. Tem personagens novos aqui que você pode explorar. Nesse caso, você pode usar o suplemento, mesmo se não for fazer aventura, você pode usar os personagens como exemplos para outras aventuras, né? Tem uma criatura nova também aqui que pode ser usada. Toda a aventura detalhadinha aqui, com mapas e tal, as metas dos personagens, tudo bem descrito. É uma ótima opção de uma aventura extra aqui, também do Alien. Já. Interessante essa aventura. Recomendo o pessoal aí que tá começando aí a ver essa aventura, assim como a Headless Hope também, tem no final do livro lá, que é um ato 3, né? A parte do clímax, onde, né, tá a situação, as últimas horas da situação da Headless Hope. Recomendo demais essa Carruagem dos Deuses também. As aventuras são maravilhosas. Então, até onde eu sei, o Marcos até pode me corrigir, que é o livro básico e a Carruagem dos Deuses, né, Marcos? Estão liberados aí para o Brasil. Isso histórias, né? Teve um que foi premiado agora, né? 2021, no N. Esse ainda não foi lançado no Brasil. O Colonial Marines, sim, foi premiado. Destroy of the Worlds também, né? São aventuras assim, isso. Destroy of the Worlds. Esse realmente porque ele dá uma introdução da vinda do Colonial Marines, do suplemento dos Colonial Marines. Então, ele é um filme maior, seria um filme maior do que a Carruagem dos Deuses, e ele é mais voltado assim pros Colonial Marines e abre muitas portas assim para vários temas, como até pro primeiro filme, mas é mais voltado assim pro segundo filme, e tem outras pontadinhas também que com certeza eu não vou dar spoiler, tá? Acho que o pessoal podia até pensando que ia dar spoiler, mas não vou dar, mas é realmente bem legal, completo e muito bem falado, sim. Valeu muito o prêmio. Legal. Só reforçar independente de quantos suplementos lancem, o livro base em si é rico, dá muitas possibilidades. Não precisa ter todos os suplementos que estão para ser lançados ou que já foi lançado. O livro base de Alien já é bem rico de material, você fazer muita coisa, né? Várias tabelas para você criar seu próprio sistema estelar, tabelas de encontros aleatórios em vários setores, seja no planeta, na colônia ou no espaço aberto. Então, tem muitas possibilidades para você fazer muita coisa só com o livro base. Né, até tabela para trabalho, você joga lá o dado, né, joga o dado e você consulta a tabela, você já vai estar lá assim, o trabalho é pegar um minério tal. Por qual empresa? Tem outra tabela lá, tem um monte de empresas, tipos de empresa, né? Para uma empresa tal, e mais outra tabela, caso você já faz, jogando os dados, você já consulta a tabela, você já monta ali uma missão. Então já está ali quentinho, né, caso a pessoa
tiver interesse em usar essa ferramenta. A campanha, eu dei 6 opções lá de trabalhos, né, de missões que o grupo poderia pegar. Cada um tem o seu nível de dificuldade, que logo pelo preço que eles davam de recompensa, já dava para avaliar, né? Aí ficou a cargo do grupo escolhendo lá qual que ia pegar, né? Aí a sorte está lá. Eu também sou fã de tabela assim, né? Porque ajuda você a ter um insight, né, melhor assim, do que as coisas, do que existe ali no universo. Então, acho muito legal também essa ferramenta. Legal. Vou perguntar para vocês sobre que tipo de personagem a gente pode encontrar, e aí depois na edição, se ficar muito longo, a gente tira, tá? Porque o objetivo não é fazer uma resenha do jogo, é mais assim mostrar, falar bem por alto mesmo, né? É um nível mais amplo. E que tipos de personagens a gente pode jogar no Alien RPG? Possíveis aí no livro básico são 9: o xerife colonial, oficial, médico, a criança, o agente da companhia, piloto, fuzileiro colonial, operário e cientista, né? Sendo a criança a mais polêmica aí do cenário, que chega a ser uma carreira temporária, né? Se o cara for jogar uma campanha, a criança logo vai crescer e vai assumir uma carreira diferente, né? A carreira em si, ela é uma base, né, para o personagem, mas ele pode seguir uma profissão independente, né? Assim como tem exemplos no livro base lá de um faxineiro aposentado que já foi mariner, né? Então ele faz a ficha de mariner, mas a profissão dele ali é faxineiro, né? Ele não é um soldado mais que carrega armas e tal, mas ele teve um treinamento militar, conhece e por aí vai, né? Assim como um xerife pode ser um segurança, né? O piloto não é só piloto de nave, piloto de trator, qualquer veículo, né? Pode ser isso. Os operários também podem assumir outras funções. As carreiras aqui são bases, né? Mas não são algo para ser engessado também, né? E bem. Quer dizer, então que pode ter um agente da companhia que não vai ferrar com todo mundo, né? Mas aí não tem graça. Eu gosto assim de fazer de variar um pouco, né? Porque às vezes a gente tá acostumado, quando a gente vai escolher os arquétipos, vou jogar com isso aqui. Aí na hora do jogo, quando está se passando, né, os momentos dos jogos, aí acaba dependendo ali de como os jogadores estão acostumados, a pessoa fala, eu sou um agente de companhia. Tudo bem, existe essa profissão, mas também o cara pode ser um agente de companhia, mas pode ser também um engenheiro de comunicação, pode ser um advogado, pode ser um analista de seguro. Então isso, para não deixar logo exposto para o grupo, né, que o cara é um agente de companhia, aí o pessoal já fica de olho torto para ele, assim, né, porque para quem não conhece, o Company Agent, né, que é o agente de companhia, ele tem um papel assim meio dúbio, né, que pode ajudar os personagens, mas também pode aí passar rasteira. Então eu gosto de jogar mais dentro do universo, saindo um pouco desses arquétipos, né, do livro e colocando um pouco mais das profissões reais mesmo que seria do universo. Certo. Tem possibilidade de jogar com sintético também? Sim. Sintético. Ele é um personagem a 0 de vida, ainda pode continuar ativo ainda, até ele ter uma lesão grave que quebre ele todinho, né? Ao contrário de um humano, né? Que quando chega a 0 já está fora de combate, o androide ainda continua por um tempo lá até ser totalmente inutilizado.
cooperativo. Forte. Ainda assim não é tão forte quanto um Xenomorph. Enquanto ele não perder todo aquele mingau de aveia ali do que é o sangue dele, tá sussa. Ele tem esses parâmetros mesmo, que realmente ele é mais forte, ele tem uma outra linha, assim, para você poder tá seguindo uma interpretação, para mostrando no jogo. E a campanha, a aventura Destroy of the Worlds deixa o personagem, não é spoiler, tá? Isso aí é livre mesmo, deixa claramente um personagem jogando com um sintético, e ali é passado tanto realmente as fraquezas quanto as partes fortes do personagem, ou tanto quanto você jogar com sintético. Você sente realmente como que é jogar com sintético, os elementos de fraqueza, como por exemplo, você pode ser, né, muito bem hackeado, você pertence a uma companhia, você tem um dono, então existem esses outros parâmetros que você precisa ir na linha do sintético. Então as pessoas costumam até falar, nossa, mas é muito roubado jogar, é muito super poderoso, né, super powerful aí, jogar com sintético. Em algumas características sim, em outras, você construindo muito bem uma campanha assim, você sente que realmente tem ali, né, do sintético para você interpretar. Legal, pessoal, muito bom o papo, parece ser um jogo muito interessante, né? Uma pegada bem diferente de Mutante, por exemplo, que foi o nosso primeiro jogo a ser focado aí no episódio anterior, e gostaria que vocês concluíssem aí, dando uma palavrinha final sobre o jogo, se vale a pena ou não, né, adquirir aí para jogar com seu grupo, e deixar aí, por exemplo, se tem alguma novidade aí prevista, se vocês sabem de alguma coisa e quiserem linkar aí com o Blade Runner, né, que é um lançamento previsto aí também da Free League, embora os mundos não tenham no cânone, né, nada oficial de que sejam o mesmo, mas eles tenham, né, uma cara parecida, né, tem um aspecto de próximo enfim. Conclua aí, por gentileza. Nos quadrinhos, ter mais alguma coisa que possa ficar perto do Blade Runner. Nos filmes, você vê muito focado na experiência no espaço, né? Vale. Aí você não vê muito o ambiente da Terra, para ver como é que está o ambiente da Terra naquela época. Pode até já estar tipo Blade Runner. Porque no base do RPG fala, houve para frente uma revolta dos androides, direitos e tal. Você vê lá no Alien 4, aquela Ripley, a Android é bem diferente dos anteriores, né? Ela já está numa versão atualizada e tal. Essa fase aí, o Android parece que já tem mais tão propriedade assim. Poderia estar inserido já um pouco. Você mostrou ainda a Terra como é que está na época, né? Na literatura, no livro que eu li, não, foi um pouquinho, mostra um pouco, fala um pouco da Terra. Ela já está bem avançado para poder ter um parecido. Não necessariamente falar, esse é de Honey. Chegou na Terra, começou a falar lá de Android, que tem um caçador de Android, logo vai pescar isso. Apesar de nos filmes do Alien mostrar uma tecnologia que parece arcaica, né? Porque o filme foi feito na década de 80, né? Mas os outros filmes depois vieram também mostrando essa tecnologia aí. Mas o livro explica que a tecnologia no universo de Alien já é bem avançada, né? No estilo lá do que mostra mais outros filmes, né?
literatura também cita tecnologia avançada, quadrinhos também mostram tecnologia bem avançada. Aí quando você vê aquela tecnologia, parece tecnologia retrô, década de 90, por aí, o que é? Aquilo ali é explicado no livro porque só a elite, né, as naves onde tem pessoas poderosas, né, importantes, que usam veículos mais avançados e tal. Mas o geral, assim, 90% lá da produção é feito com baixo custo mesmo, né? Então, os recursos são restritos até nessa parte. Você não gastam muitos recursos produzindo naves luxuosas para um cargueiro, por exemplo, entendeu? Então, as coisas são mais simples para baratear a coisa mesmo. O lucro e todo para a elite mesmo lá. Você vê uma nave mais bonitinha, um modelo mais bonito, com a tecnologia mais avançada, pode se ver que tem alguém mais importante da empresa ou do governo. Com certeza. Ali naquela nave. Isso aí que o Marcos falou é muito importante, porque cada aspecto do universo explora uma especificidade. Por exemplo, quando até no filme do Alien 3, a gente vê a Fiorina lá, que é o planeta lá dos presos, faz muito tempo que eles não viam mulheres, né? Então, do mesmo tempo que às vezes se encontra uma colônia que não tolera muito mulheres, pode não tolerar androides, pode não tolerar um certo status social ali. Então, você tem uma gama muito grande da onde as colônias estão, com o que elas permitem ou não. Então, isso também pode ocorrer durante o tempo, como, por exemplo, o Alien Resurrection, né, que é o Alien 4, como o Marcos falou, que os androides têm uma outra situação social ali. Então, o narrador ele pode explorar tanto o tempo quanto a região. E isso é muito legal. Né? Do Blade Runner a gente vê um certo aspecto que também dá para ser explorado, e eu acredito que as ferramentas de investigação a gente possa estar usando desse livro para o Alien, mas dentro do Alien mesmo tem muitas ferramentas legais, que eu encorajo muitos narradores a olharem com uma perspectiva mais profunda, para instigar os jogadores a interpretarem mais os personagens, deixar um pouco a ficha de lado, passar mais as descrições das coisas, assim, de uma maneira que eles sintam realmente o ambiente, e não chegar e falar, olha, apareceu o alien aqui, e você tá em pânico e tal. Não, já mais uma coisa mais descritiva. Então, isso é a parte chave do jogo, né? É o horror de sobrevivência pessoal. Tanto que nas fichas a gente vê, assim, não atributos, mas características que são consumíveis, como água, comida, ar. Então é uma coisa para você sobreviver mesmo, então para você sentir. Então recomendo muito, se a pessoa quer entrar nesse universo assim que o Blade Runner passa, no Alien também passa, um universo mais decadente, um universo entre ficção científica de alta tecnologia, mas ainda em alguns parâmetros muito parado. Então isso é muito legal. Se a pessoa quiser, o jogador vai lá e explora junto com o narrador também vai lá e explora, é muito legal. Então recomendo total, e realmente me ganhou, e é uma porta aí para eu poder entrar em outros sistemas aí da Free League, né? Legal, Paulo, muito obrigado, tá, pela participação aí no nosso podcast. Marcos, obrigadão também. Eu que agradeço. Agradeço aí a presença de vocês. Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Aqui mais um episódio do nosso ZeroCast Brasil, um podcast dedicado a esses jogos maravilhosos que envolvem o sistema Ano Zero. Obrigado e até a próxima. Valeu. Próxima, galera. Até.